Aleluia! Pastora Graça, direto do Belo Horizonte, né? Aleluia! Ela vai contar a história dela, apresentar o esposo dela, que é uma pessoa muito importante no nosso ministério, a serviço, né? E para Deus. Que Deus vá usar ela como intercessora e nos abençoar muito. Amém. Deus abençoa. Deus abençoe. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Exaltado seja o nome do Senhor, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluias. Boa noite, igreja linda. A paz seja contigo, a paz seja convosco, né? Igreja que vai morar no céu comigo. Eu estou muito feliz de estar aqui. E já começo dizendo que vocês são bem-aventurados, vocês são muito abençoados. Vocês são felizes. Vocês moram bem demais, gente. Vocês moram em Alfenas, um lugar que, uma cidade a qual eu só ouvia falar. Nunca imaginava que hoje eu estaria aqui, desde ontem aqui, vivendo o melhor de Deus. Momentos agradáveis, né? Eu sou a pastora Graça Campelo, e eu estou aqui em nome da Secretaria Estadual de Missões, né, a qual eu faço parte. Trabalho com o projeto AMAI, não sei se vocês conhecem, que é um projeto de intercessão missionária. Tá? E Deus me enviou aqui porque um dia alguém me conheceu nas redes, me ouviu falar nas redes sociais, viu o projeto nas redes sociais e viu o fly anunciando um encontro. E essa pessoa foi movida pelo poder do Espírito Santo, que é uma ovelha abençoada que tornou parte da minha vida, do meu ministério, a irmã Irene da igreja do Pastor Jailson. Pastor Jailson, um abençoado, entende bem o plano de Deus, enviou a irmã para o encontro de intercessores lá em Belo Horizonte. Enviou ela e mais alguns. E a partir dali Deus mudou histórias. Ela se apaixonou pelo chamado, né, pelo despertamento. E hoje, ontem, eu vim para cá. Convidada por ela, pelo pastor, honrada por Deus e por todos eles e vocês, pastora. Muito obrigado pelo privilégio, muito obrigado, estou aqui privilegiada, tá? Por acreditar em mim, por confiar em mim. Estou aqui em nome de Jesus, tá? Trabalho com esse projeto, que é um projeto de intercessão missionária, talvez você não conhece, porque de repente, né, ninguém não te ensinou sobre, mas é um projeto já antigo. Né? É uma asa da intercessão. Nós temos o Uniore, né, que é um projeto até mais novo, né, eu acho. Pelo menos ao meu conhecimento, é um projeto bem mais novo, projeto de intercessão. Né? O AMAI já é mais antigo, mas menos conhecido. Deus deu esse projeto a alguém que um dia estava orando, pedindo Deus direcionamento, e Deus revelou a ela a AMAI, que é a pastora Jane Camargo, a senhora deve conhecer. E ela foi conversando com Deus em adoração, e perguntou a Deus, que é amar, que significa isso, amar? E amar é amar, vem de amar. Pode se sentar, igreja? Desculpa aí a minha vontade de falar. E Deus revelou a ela, amando o mundo através da intercessão. Então, a sigla AMAI significa amando o mundo através da intercessão. É uma asa da intercessão. E eu vejo, pastora, no profundo, eu gosto de ensinar, onde eu dou aula sobre, onde eu ministro sobre, eu gosto de falar o que o Espírito Santo de Deus plantou no meu interior, no meu entendimento sobre isso. Porque a gente tem visto pessoas separar o AMAI do Uniore. Entendeu? Ou é AMAI, ou é Uniore. E eu vejo algo diferente nisso, eu vejo algo profundo, eu vejo algo sobrenatural. Porque se você ligar essas duas siglas, o que você vai ler? Amai, Uniore. Amai, uni e ore. Amai, une e ore. Não é maravilhoso, não é forte, não é profundo? Você entendeu na dimensão que eu entendi? Então, são as duas asas da intercessão. Para quê? Para que a igreja se tornem mais fortalecidas, mais cheias do poder de Deus. E Deus me deu essa incumbência de trabalhar com esse projeto sobre o estado de Minas Gerais. E eu tenho ido, feito o que Deus tem me direcionado a fazer, e por causa disso eu estou aqui esse final de semana. Né? O que é AMAI? É um movimento de oração, né, cujo propósito do projeto AMAI
é conduzir a igreja do Evangelho Quadrangular brasileira num todo, tá? A se apaixonar por missões, a orar por missões. Porque quando você ama, você ora. Então, o nosso objetivo é conduzir a igreja a orar por missões. O que é, pastor, orar por missões? Nós trabalhamos dando direcionamento de oração. Entendeu? Mas eu não vou ficar presa a isso aqui. Eu até trouxe, pastor, um material que está aí, ó, nesse envelope. A senhora pode distribuir depois para a liderança, para a igreja, para quem a senhora quiser. Eu não sei o que o pastor Jair deixou sobrar aí. Não sei, viu? Então, amém. Então, assim, o nosso objetivo é conduzir a igreja, formar a igreja em um intercessor, a abraçar a causa do reino, a movimentar isso, a criar estratégias de oração. E nós temos todo um direcionamento para isso. Ensinar o intercessor a criar estratégias de oração. Ah, pastora, mas como orar por missões? Primeiramente, apaixonar pelos missionários através da sua intercessão. Quando você ora por um missionário que está no campo, você está cumprindo a sua intercessão missionária. Quando você ora para que os projetos deles lá, todo o projeto das igrejas, seja executado com excelência, você está exercendo o amai. Você está amando o mundo através da sua intercessão. Quando você abraça a causa da salvação, você está amando alguém que está lá precisando ser transformado. Isso é amar. Há uma diferença entre oração e intercessão? Eu posso te garantir que sim. Não sei se você já entendeu dessa forma. Eu posso te garantir que sim. Há uma grande diferença entre orar e interceder. Quando você ora, você busca poder para a sua vida. Quando você ora, você busca encontrar com Deus. E isso é o primeiro passo nosso. Primeiramente, nós temos que ter um encontro para depois ter o confronto, né, pastora? Primeiramente, o encontro. Quando você ora, você busca para os seus planos, para os seus projetos, para os seus propósitos. Você busca para a sua vida. Você se enche. Você se relaciona intimamente com Deus. Você se enche do poder de Deus. E é assim que nós somos. O intercessor, ele é cheio do poder de Deus. O intercessor é um homem cheio de Deus. O intercessor carrega Deus dentro dele. Ele se torna uma pessoa potente, né? Na oração você consegue isso aí. Agora, o intercessor é diferente. O intercessor, ele não vai orar por ele. O intercessor, ele vai buscar causas, apresentar causas diante de Deus. O intercessor é aquele momento, quando você intercede, é aquele momento que você não está orando para a sua vida, para os seus planos, para o seu propósito, para o seu relacionamento com Deus. Você vai estar colocando-se na brecha, pleiteando a causa dos outros. Você vai estar se apaixonando, se compadecendo pelo sofrimento dos outros. Isso é interceder. E quando nós intercedemos, nós mudamos o nosso mundo. O intercessor tem o poder de mudar o mundo, pastora. O intercessor tem o poder de mudar o mundo, igreja. E você é uma igreja intercessora, com certeza. Dá para sentir. O Espírito Santo de Deus, ele tem manifestado em glória aqui todo o tempo. Porque você tem intercedido. Você tem se colocado na brecha, na obediência ao chamado. E a nossa responsabilidade é exatamente essa. Formar uma igreja guerreira, guerreiro para as nações. Uma igreja que se apaixone pela obra missionária, uma igreja que se apaixone pelos projetos, para que os projetos sejam assim, executados sim, com toda a excelência, para que o reino de Deus seja assim, estabelecido na terra. Porque nós somos os faróis para as nações. Nós somos os faróis para as nações. Nós somos os mísseis, sabia? Quando você intercede, os caminhos são abertos na vida de alguém, na história de alguém. Quando você intercede, você abre o caminho para que alguém se chegue a Deus. Porque nós somos o João Batista aqui na terra. Eu gosto muito de falar sobre isso. Você é um João Batista aqui na terra. Independente se você é um homem, se você é uma mulher, se você é uma criança, se você é um idoso, se você é um jovem.
Não importa. Quando você abre a sua boca se colocando na brecha em prol da situação, você é sim um João Batista. Você é um abridor de caminho para que vidas se cheguem a Deus. Você é um farol na escuridão dos caminhos daqueles que precisam se chegar a Deus, se encontrar com Deus. Mas eu quero deixar uma palavra aqui de Deus para a sua vida. Então, o projeto Amai você já entendeu. Quando você pegar a folha ali, você vai ver um direcionamento, uma estratégia. Eu não vou entrar aqui não, porque eu não vim aqui dar um treinamento. Viu, pastora? Eu não vim aqui dar... O treinamento eu vou vir depois, no dia que a senhora quiser. Tá? A senhora reúne a igreja e fala assim, eu quero que você venha aqui dar um treinamento do Amai para a minha igreja, entender melhor o projeto, trabalhar melhor com o projeto, implantar o projeto. Eu acredito que aqui tem uma sala de oração, não tem? Então, nós trabalhamos com bases de oração. É uma estratégia. O que é uma base de oração? Onde você coloca ali pedidos de oração, bandeira representando países, fotos de missionários, né? Fotos da sua pastora, principalmente, os planos, projeto da construção da igreja. Você coloca ali em forma de bandeira, em banner, do jeito que você quiser. Ali se torna uma base de intercessão. Você vai reunir com aqueles que gostam, aqueles que amam, tá? Aqueles que querem amar, aquele que quer gerar. Você vai reunir ali e fazer um momento de intercessão orando especificamente. Quando nós criamos base de intercessão, pastora, nós vimos a mudança na vida de oração da membresia, da liderança, porque nós oferecemos eles alvos, objetivos para orar. Talvez nós fazemos vigílias, momentos de oração, reunião de oração, e as pessoas vão perdendo o assunto, vai perdendo, né, vai indo termina, né, o assunto, parece que não tem mais o que orar, mas quando a senhora monta uma base de intercessão, a gente fica ali um dia inteiro, porque motivos existem muitos motivos para orar. Se você orar direcionadamente, você vai ver que você é um intercessor nato. E o nosso objetivo é esse, mostrar o caminho, apontar o caminho para o crescimento. Amém? Mas eu quero que você abra sua Bíblia junto comigo. Eu não sou pastora titular, tá? Eu sou missionária. Sou formada pastora. Meu nome é Maria das Graças Soares Campelo, Ide. Tá? Eu tenho um outro sobrenome, Ide. Aí eu falo com o meu pastor, que hoje eu auxilio ele, que é o pastor Pedro Paulo. Não sei quem é pastor aqui, deve conhecer ele. O pastor Pedro Paulo é um dos administradores, né, trabalha dentro do conselho. E eu senti um desejo de orar. A oração a nossa oração, nós temos que tomar um cuidado com as nossas orações. Porque as nossas orações mudam o nosso mundo. As nossas orações mudam os nossos nortes. As nossas orações mudam os nossos caminhos e nos tiram de lugar. Hoje eu auxilio o pastor Pedro Paulo dentro dos maiores aglomerados de Belo Horizonte. Você já deve ter visto ele nos jornais, porque ele é famoso, o Novo Aron Reis. É o lugar do maior tráfico de Belo Horizonte. É um favelão lá, abençoado. É do reino de Deus, eu creio. Eu creio, lá morria, tipo assim, lá morria 2, 3 por dia, agora já passou, morre um só por semana. Deus já está operando milagres naquele lugar. Deus está limpando aquele lugar, eu creio. Eu fui para lá, servir lá, ajudar ele, auxiliar ele, porque um dia eu entrei num propósito de oração. Eu estava congregando em uma igreja muito grande, o pastor Chasso de Almeida, vocês devem conhecer, ele é bem, né, um pastor bem conhecido. A igreja bem grande, a igreja parece um shopping, linda, maravilhosa, entendeu? Todo o conforto. E lá tem uma equipe de pastores, e eu no meio deles. Sabe como que eu me sentia lá dentro? Uma boneca de vitrine. A boneca de vitrine, e aquilo começou a me dar uma gastura. Eu tenho um chamado. E ali eu estava simplesmente esperando um momento que precisasse de mim. Entendeu? Mal agradecida? Não. Vontade de fazer mais. E sempre tem um melhor que a gente, né? Sempre tem um mais importante, um melhor que a gente. E a gente fica ali, ai meu Deus. E eu comecei a orar. Eu fiz os 12 dias de Daniel, do ano atrasado. Não passado, né? Passado. Os 12 dias
profético. 12 dias proféticos que a gente faz. Não sei se vocês fazem aqui. Os 12 dias proféticos para os 12 meses de bênção. Eu fiz esses 12 dias proféticos buscando direcionamento de Deus. Buscando direcionamento. Entreguei os meus pés para Deus me levar para onde precisava de mim. A minha oração era... Gente, e eu comecei a ir para a igreja nos últimos dias, chorando. Eita, dias que choveu, gente. E eu tinha que atravessar uma vila para chegar até a igreja, porque eu não tinha acesso a ônibus, né? Não tem acesso a essa igreja. Eu tinha que descer numa estação, atravessar uma passarela, onde eu tinha que usar droga sem querer. Eu fumava uma maconha, eu usava uma maconha lerda. Usava não, né? Exalava, né? Inalava. Inalava uma maconha lerda. Sem querer, sem planejar, sem desejar. Porque eu passava no meio deles e eles estavam ali, eles não saíam do caminho, no meio da passarela. E eu comecei a sentir assim uma repúdio daquilo, sabe? Não é antipatia nem nada, porque o boa noite da gente salva eles. Uma palavra da gente salva eles, porque nós somos faróis. Nós somos faróis para iluminar corações, tirar pessoas da solidão, da escuridão. Nós somos os faróis. Nós somos as setas que indicam o caminho do reino. Mas aquilo foi me dando assim, sabe? E eu, na campanha, eu falei, Deus, mas eu não estou querendo vir para a igreja mais, estou chateada, estou contrariada. E eu comecei a ir chorando para o caminho afora, sabe? Aí um dia eu perdi o ônibus, depois que terminou a campanha, e eu entregando meus pés para quem? Para Deus. Para Ele me levar para onde precisava de mim, onde precisasse de mim. Pai, eu quero ensinar mais. Pai, eu quero fazer mais. Eu quero ajudar pessoas a crescer. Eu quero ajudar ministério a ser abençoado e tal. Beleza. Perdi o ônibus para ir para a igreja. Aí eu tinha uma irmã, uma senhora no ponto, conversando com ela, né? Eu falei assim, perdi, agora eu vou chegar atrasada e tal. Ela falou assim, você sabe que tem uma igreja quadrangular que abriu agora dentro do aglomerado ali do Arão Reis, né? Eu falei, não, nunca ouvi falar isso. Mas que história é essa? Ela acha que eu vou querer sair da minha igreja e ir para o aglomerado? Tipo assim, né? A pessoa conversando com você e você ignorando o que ela está falando. Beleza. Parei um táxi, fui para a igreja, cheguei atrasado e ainda gastando dinheiro. Quando foi no outro domingo, aconteceu a mesma coisa, gente. O ônibus tinha que passar 15 minutos antes, parece, né? E eu só ia chegar na igreja depois do louvor. Eu falei assim, estou perdida mesmo sem caminho. Deixa eu ver aqui se eu vou achar essa igreja. Fui caminhando e entrei para a ruazinha onde ela falou, sabe? Peguei o beco e falei assim, eu quero te adorar, Senhor. E fui assim, chorando, sabe? Eu quero te adorar. Eu não estou em desobediência ao Senhor, que eu estou indo para a igreja, para a sua presença, é isso que me importa. Eu não estou indo para a minha igreja lá não, mas eu estou indo, né? E tal, para ter um momento, né, novo com o Senhor. E eu quero conhecer essa igreja, e eu quero conhecer quem está lá. Eu não sabia quem estava lá. Quando eu cheguei, aquele galpãozinho no meio, sabe assim, no final do beco, pessoas me seguindo, me vigiando. Eu, Deus, cuida de mim. Me protege se tiver tiroteio, me protege das balas. Estava lá fora escrito o nome, horário dos cultos, dia dos cultos, mas eu procurei o nome do pastor, não achei. Falei, vou ter que entrar aqui sem saber quem está aqui. Aí eu entrei assim, toda sem graça, toda sem jeito, sabe? Quando eu olho assim, tá lá aquele moreninho baixinho assim, né? Magrinho. Eu falei, Pedro Paulo, o que você está caçando aqui, Pedro Paulo? Ele falou assim, minha amiga, eu te pergunto, o que você está fazendo aqui na minha igreja? Pronto, aí ele puxou a cadeira, mandou sentar e foi conversar comigo. Minha amiga, vem me ajudar a fazer a obra de Deus aqui. Vem me ajudar a ganhar almas aqui nesse lugar. Eu preciso muito de ajuda. E eu senti o céu abrindo sobre a minha vida. Eu senti aquela paz crescendo dentro de mim, aquele desejo crescendo dentro de mim. Mas eu não lembrei da oração que eu tinha feito. E ele chamou uma senhorinha que ajuda ele lá. Ela é diaconisa do pastor Jerônimo, lá da igreja da Barroca. Ela faz a obra lá e vem correndo ajudar ele. Aí ele pegou, chamou ela, me apresentou, sabe? Tinha 3 pessoas ali na igreja. Me apresentou para ela, essa aqui é minha amiga, pastora Graça. Ela falou assim, não, ela aqui é a resposta das nossas orações. Eu falei, vixe, ela aqui é a resposta das nossas orações. Ele pegou e falou assim, minha parceira. Essa varoa tem guerreado e clamado e pedindo Deus para enviar uma mulher de Deus para cá, uma mulher de raízes para cá, para nos ajudar a ganhar almas nesse lugar. Quando ele falou assim, eu me desmontei.
Eu desmontei, estou testemunhando isso para você entender o poder que tem a nossa oração. Quando nós oramos com o nosso coração mesmo voltado para Deus, desejando o que Deus deseja, gerando o que Deus tem sonhado. Nós somos geradores do sonho de Deus. Nós somos geradores. E a partir dali eu abracei a causa e estou lá ajudando ele já 1 ano e meio. Lá não tinha escola, tem escola. Tem multidões de pessoas? Não. O dia que nós temos muitos, a gente tem 20 e poucos, entendeu? Mas é 18, 12, enfim, é assim, entendeu? Mas Deus está fazendo uma grande obra. Hoje lá já está acontecendo o culto de primícias, organizado pelas mulheres da igreja, coisa que não existia. Não tinha programação, sabe? Agora já tem. Culto de primícia, as mulheres já fazem, organizam bonitinho. Tipo assim, eu pego ideias, eu direciono, entrego na mão delas e elas fazem melhor que eu. Culto de missões, eles nunca tinham ouvido falar. Os homens já fazem o culto de missões. Lá tem um grupo de homens. 2, 3 com o pastor. Mas faz um culto com excelência. O irmão está aprendendo a cantar, gente, numa unção e num poder que você tem que ver. É o menino do violão e mais o diácono. E o pastor. Mas já está indo assim, 2, 3, já está indo, sabe? Está simpatizando, está ficando. Então assim, Deus tem feito milagres naquele lugar. Deus tem operado milagres naquele lugar. E a gente fica querendo que a igreja enche, mas Deus tem o tempo e o jeito dele trabalhar, né? Aí eu fui entender que eu estava orando. Aí eu fiquei assim, Deus, mas eu vou deixar aquela igreja, né, linda, maravilhosa. Ai, meu Deus, andar aqui no meio dessa rua. Meu pai, essa igrejinha desse tamanhozinho, nessa simplicidade. Aquela cadeirinha branca que escorrega quando você senta nela. Você tem que sentar com muito cuidado, que ela te joga no chão. Entendeu? Ela fecha a perna, né? Ou abre, não sei, e te joga no chão. E eu deixei aquela igreja lá com aquele estofado lindo, maravilhoso. Se a gente for olhar, né? Se a gente for olhar para o jeitinho da gente, para o que a gente quer, a gente fica plantado no conforto. Mas Jesus andou plantado no conforto quando ele andou aqui pela essa terra? Quando ele era 100% homem? 100% Deus ao mesmo tempo? Ele ficou plantado no meio do conforto? Claro que não, de forma alguma. Ele foi, ele é e ele será sempre muito simples. Muito simples. Jesus é simples, Deus é simples. E a partir dali, Deus está trabalhando naquele lugar. Estou testemunhando isso para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua vida de oração, para trazer você um direcionamento, um entendimento que você precisa direcionar bem a sua oração. E se eu tivesse orado de forma que, assim, vamos dizer assim, que não era o sonho de Deus, não era o plano de Deus, né? Talvez eu poderia até ter ido, passado por lá, mas eu não tinha ficado, eu não estaria lá. Eu sinto que lá é minha casa, é minha igreja? Te confesso, não. Eu amo, eu cuido, estou ajudando no que eu posso, acrescentando ideias, formando discípulos, mas eu sinto que não é a minha igreja, a minha casa fixa de congregar. Não sei porquê, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas vamos ler aqui a palavra do Senhor? 1 João. Vou ler só um versículo 2 aqui. 1 João 5. Eu nunca tinha ouvido falar nessa pastora. Eu nunca tinha ouvido falar no pastor Jailson. Eu nunca tinha ouvido falar nos pastores que eu conheci ontem. Que lá tinha uma equipe de pastores, né? De pastores de fora, de outra cidade, etc. E Deus é assim. Ele nos leva a lugares nunca sonhados, nunca imaginados. Tudo por quê? Por causa da intercessão. Quando você começa a amar o mundo, né? Através da sua intercessão, Deus ele começa a abrir o leque assim da sua vida, abrir o caminho, sabe? Deus vai te mostrando e vai te conduzindo. A maioria das vezes Deus te leva sem te mostrar antes. Deus faz um rodízio assim na situação e quando você vê, você está no meio da situação. Amém? Podemos ler? Então diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o 13 aqui, ó. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que crerem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. O 14. Esta é a confiança que temos
ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se Ele sabe, e se sabemos, 5, 1 João 5:13. Eu não falei, não? 1 João. Vamos voltar lá, então? Escrevi-lhe essas coisas a vocês que crerem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Amém? Deus é lindo, não é? Pai glorioso, Pai amado, Pai lindo, Espírito Santo, que revelou essa palavra para nós. Tu és o revelador dessa mensagem. Então, Espírito Santo, venha conduzir, venha renovar, venha operar a vontade do Pai para a nossa vida aqui nessa noite, Espírito Santo. A tua presença é real. A tua presença é manifestada em glória neste lugar, Senhor. Quão bom é sentir a adoração chegar ao Senhor, Pai. Deus, o Senhor tem levantado adoradores para este lugar. O Senhor tem levantado, Senhor Pai, profetas para este lugar. O Senhor tem levantado, Senhor Pai, pessoas que amam essa obra, Senhor. E eu creio, Pai, que essa bênção vai estender até a 4ª geração, até a 7ª geração, Pai. Pai, o Senhor é o Deus provedor de todas as necessidades dessa casa. Pai, é por isso, Deus, que eu peço, Senhor, agora, continue abençoando, continue falando, continue operando, Senhor. Pai, tem algo profundo que eu vou colocar diante de Ti. Levanta os patrocinadores que essa obra precisa, Pai. Que essa construção precisa. Que o levantar desse templo precisa, Senhor. Pai, o Senhor conhece corações. O Senhor conhece vidas. Pai, o Senhor conhece quem pode ajudar. E o Senhor pode enviar, Papai. Porque nós buscamos nessa noite. Pai, nós buscamos nessa noite, Pai. Nós buscamos confiando no Teu poder, no Seu direcionamento, porque nós somos, Senhor Pai, nós somos, Senhor Deus, as tochas para incendiar este mundo, incendiar este lugar, e os caminhos serem abertos, para que as pessoas se cheguem a Ti, para que as pessoas se acheguem, Pai, à necessidade. Então o Senhor é o Deus que vai conduzir empresários para este lugar. O Senhor é o Deus que vai conduzir, papai, homens e mulheres apaixonados por essa obra. O Senhor vai conduzir, Pai, cada coração. E o Senhor vai levantar recursos. Pai, o Senhor vai levantar recursos, porque a janela do céu já está aberta, e a unção de Jeová Jiré já está sendo jorrado neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Então venha conduzir-nos, ó Pai, nessa palavra, aleluias. Irmãos, voltando aqui, que eu não perguntei nem a pastora quantos 2 minutos eu tinha, nem perguntei, mas essa palavra é muito profunda, assim como toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. É algo assim muito profundo, e me dá aqui alguns pilares para nos dar a certeza de quem somos diante de Deus. Se você observar bem aqui, essa palavra nos chama para confiar. O primeiro pilar que eu deixo para você nessa noite, confiar. Você que é filho, que se sente filho, se sente servo, você que é um intercessor, uma intercessora, um adorador. Quando você abre a boca aqui para adorar, irmão, você está intercedendo pelas nações, você está intercedendo pelas vidas que estão aqui, porque da sua boca exala unção, da sua boca exala poder, da sua boca exala palavra de salvação, porque Deus está dentro da sua vida. Você é homem, você é mulher, que um dia levantou sua mão e aceitou Jesus, que se posicionou na presença de Deus. Você é uma pessoa que carrega Deus dentro de você. Você carrega Deus dentro de você.
Eu posso chamar você de um transporte de Deus? Você é um transporte de Deus. Você é um trem-bala, você é um míssil, você realmente é uma tocha. E Deus, Ele nos chama para confiar nele. Confiar que Ele está conosco. Confiar que Ele está à frente de todas as batalhas que nós precisamos executar com excelência aqui na face da terra. É Ele que faz a obra, mas Ele nos levanta como instrumento. Ele nos levanta como boca para o sopro do poder dEle. E nós precisamos confiar que Ele está conosco nessa batalha. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Deus está dentro de você. Você é um homem potente, você é uma mulher potente. O que você falar aqui vai acontecer. O que você falar onde você estiver, confiando que Deus está dentro de você, que você é um canal de Deus, algo vai mudar. Situação vai se transformar. Primeiramente, nós temos que ter o quê? O encontro. Depois o confronto. E o segundo pilar, vou falar rapidamente, é alinhar a oração na vontade de Deus. Depois você volta nessa palavra aí, você degusta ela, você vai lá antes e você vai depois, continua aqui buscando entendimento que você vai achar isso aqui. Deus te chamando para confiar e Deus te chamando para alinhar a oração, a sua intercessão na vontade dEle. Sim. Porque é a vontade dEle que precisa acontecer. Porque é a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos alinhar, ajustar a nossa vida de oração dentro do plano de Deus. Buscar sabedoria. Ana orou. Eu gosto muito de falar da vida de Ana. Ana orou 25 anos para ter o quê? Um filho. Ana estava errada? Não. Mas faltava algo mais na oração de Ana. Lá para frente você vai entender. Ela orou 25 anos. Orou 25 anos querendo um filho. Mas aqui no terceiro pilar, acreditar. A palavra nos chama para acreditar que Deus vai fazer. Confiar, alinhar e acreditar que Deus vai fazer. Porque nós somos, sim, o que eu já falei, os abridores de caminho. Nós somos aqueles que quando nós abrimos a nossa boca com propósito, nós temos o poder de levar os homens a Deus. De levar as nações a Deus. De levar Deus às nações. Talvez nós não podemos ir levar Deus às nações pessoalmente, mas nós podemos sim buscar as nações até Deus. Sabe como? Através da nossa intercessão. Quando nós oramos por salvação, quando nós oramos por transformação, vidas são alcançadas com a transformação, com a salvação, e o reino ganha com isso. Nós temos que acreditar. E o quarto é gerar. E gerar o quê? Os planos de Deus. Porque nós somos os geradores dos planos de Deus aqui nessa terra. Deus levantou você que está aqui nessa noite com propósito. E colocou sobre a vida de cada um de nós aqui um propósito, uma responsabilidade de gerar os sonhos dele aqui nessa terra. Enquanto tivermos aqui nessa terra, nós temos que viver esse entendimento, essa responsabilidade, essa obediência ao chamado. Às vezes nós negligenciamos o nosso chamado, sabia? Às vezes sim, senhor, isso acontece. Todos os dias, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Nós somos fracos, mas nós temos um Deus que nos levanta todos os dias e renova o nosso fôlego de vida, nos privilegia com a vida, com a oportunidade. Então nós temos que pegar isso como uma chance que temos de viver, de gerar os sonhos de Deus aonde nós estamos. Aí eu volto lá em Ana. Sabia que Ana gerou os sonhos de Deus? Ana orou 25 anos, chorando, clamando, sendo vista como uma bêbada, né? Aí ela teve a defesa, eu estou cheia do Espírito Santo. Mas o dia que Ana alinhou a oração dela com o sonho de Deus, com o plano de Deus, com o propósito de Deus, Deus concebeu o filho. Sabe por quê? Ela gerou os sonhos de Deus na hora que ela orou, fez a oração certa, corretamente.
Ela orou falando, Deus, olha onde Deus mudou a vida dela, a história dela. E olha onde Deus mudou a história de nações. Quando ela falou assim, Deus, se o Senhor me dá um filho, eu te entregarei na sua casa para te servir toda a sua vida. Sobre a cabeça dele, sobre a barba não passarei navalha. Quando ela fez essa oração, imediatamente ela gerou o sonho de Deus. Sabe por quê? Porque Deus estava olhando para aquela nação e procurando um juiz para governar Israel. Deus estava querendo levantar um juiz para aquela nação. E quando Ana orou certo, quando ela posicionou a oração dela no centro da vontade de Deus, que essa palavra nos conduz nessa noite a entender. Quando ela conduziu a oração dela, de acordo com o sonho, com o plano de Deus, Deus deu ela o filho. Deus entregou ela o juiz que ele precisava no futuro. E ele foi o maior juiz de Israel. Pode ir aqui, pode ir lá. Não vou nem falar a referência não, para ler a Bíblia toda, viu, pastor? Você vai ver, mas é Samuel, tá? Todo mundo sabe que a história de Ana está em Samuel, né? Então ali, naquele momento, ela colocou para fora o sonho de Deus. Então nós precisamos procurar um direcionamento para nossas orações. Opa, tem uma escada aqui. Gerar os sonhos de Deus onde nós estamos. Porque em todo lugar que nós estamos existe uma necessidade de uma nova geração. Existe uma necessidade de mudança. E nós somos a boca para o sopro do Espírito Santo. Porque nós somos os intercessores. Nós não somos somente aquelas pessoas que oram. Nós somos aquelas pessoas que intercedem. Porque a oração talvez se torna um egoísmo. Bênção só para mim. Bênção só para o que eu quero. Bênção só para a minha casa. Mas a intercessão nos leva a mudar situações de outras gerações, de outras nações, de outras vidas. E o quinto pilar, né? E eu quero reforçar ainda aqui no quarto pilar algo que eu não falei. Nós nos tornamos auxiliares de Deus. O intercessor, ele é chamado de auxiliar de Deus, parceiro de Deus. Ó a grandiosidade da vida de quem se dispõe a ser um intercessor. Você passa a ser um auxiliar de Deus, um parceiro de Deus, aquele que caminha junto com Deus, lado a lado, Deus na sua frente, na sua direita, na sua esquerda e na sua retaguarda. Olha que privilégio. E às vezes nós não gostamos de orar, vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Às vezes nós não gostamos de orar. Eu gosto muito de ensinar na sala de aula. Nós somos bobos, sabia? Não gosta de orar. O que é orar, gente? O que é interceder, gente? Falar com o papai. Falar com o nosso Criador. Viver intimamente com aquele que nos gerou e que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa, nos honra, nos dá tudo. A gente fala com todo mundo, fala toda hora com homens e mulheres e crianças e apresenta situações e não fala com Deus. Não separa tempo para falar com Deus. Gente, é a melhor pessoa de se conversar é esse aí. O nosso grande Deus, o nosso Criador, o nosso amigo fiel e verdadeiro. E Ele nos dá o privilégio, Ele nos chama para ser parceiro dEle, para ser auxiliar dEle. Porque quando nós intercedemos, quando nós oramos, quando nós profetizamos, nós auxiliamos Deus para que para que a vontade dEle seja feita. Deus confia a mim e a você os sonhos, a vontade e o desejo do coração dEle. E nós, às vezes, não valorizamos isso. Nós negligenciamos a nossa vida de intercessão, de oração. Esse chamado tão lindo, tão específico e tão sobrenatural. Porque relacionar com Deus é aquele que quer o privilégio. Aquele que quer o privilégio de viver no céu um dia. Porque vai entrar no reino aquele que relaciona com Ele hoje. Você vai deixar alguém chegar na sua porta, entrar lá assim, sentar no seu sofá lindo, maravilhoso, né? E curtir a vida junto com você, sentar à mesa com você. Alguém que não tem um relacionamento íntimo com você? Duvido. A senhora deixa, pastora? Então, por que no reino de Deus vai ser diferente? Claro que não.
Então, nós temos que começar a entender que nós precisamos relacionar fortemente com Deus a partir de agora. A partir de hoje. Relacionar com Ele. Porque senão no reino dele não vai ter lugar nem para mim, nem para você, não. Jamais. Vamos ser parceiro dele a partir de hoje? Vamos ser auxiliar dele a partir de hoje? Porque aí nós vamos entrar no reino, nós vamos sentar à mesa e vamos ser servidos assim como a Bíblia diz. Pisar em rua de ouro, né? Que maravilha, cristal, aquele negócio todo que a Bíblia nos direciona. Então nós temos que ter esse entendimento que nós somos privilegiados. Nós somos chamados para viver grandes privilégios. Ter uma vida de intimidade com o nosso Criador. É só na intimidade que é gerado tudo. Só na intimidade. É só na intimidade que se é gerado tudo. Isso estou falando no geral. Até na empresa que você trabalha. Se o seu patrão não tem intimidade com você, ele não vai te subir de cargo. Se o seu coordenador não tiver intimidade com você, ele não vai te subir de cargo. Não vai melhorar seu salário. Jamais. Você já viu algum casal gerar filhos sem intimidade? Claro que não. Então a vida com Deus não é diferente. E o intercessor, ele é chamado para viver esse primeiro privilégio. Não que os outros não são. Porque tem pessoas que talvez não tenham um chamado para intercessor, né? Talvez não tenha. Ter uma vida de oração, de relacionamento, mas não ser um intercessor. Aquele que se dispõe, que coloca na brecha, que se joga, que paga preço, sabe? Que passa a madrugada sem dormir. Deus abençoa fulano, Deus muda a situação de fulano. Deus vai nos presídios, Espírito Santo, muda a conduta. Isso é entrar na brecha. Não vai dar para mim falar de tudo aqui, viu? Eu vou ter que vir para cá e ficar 2 dias, pastor, falando. Entendeu? E outra coisa, o quinto e último perfil. Até já compartilhei com a pastora hoje num assunto que a gente estava conversando. Descansar para ouvir a resposta. Descansar para ouvir a voz de Deus. Descansar para ouvir Deus falar. Descansar para ouvir Deus responder. Descansar para sentir a bênção alcançar a sua vida. Descansar para que a bênção chegue até suas mãos. Descansar. Porque quando nós descansamos, nós demos lugar para Deus falar. Nós abrimos não só o nosso ouvido, nós abrimos a nossa vida para Deus achar o lugar dele em nós. É no descanso que nós recebemos a vitória. É no descanso, tá? Mas eu quero deixar esse recado de Deus para a sua vida nessa noite. Você é um auxiliar de Deus. Deus tem chamado você para auxiliar Ele nessa obra, nessa grande comissão. Deus tem chamado você para alcançar os sonhos deles aqui, para realizar os sonhos dele aqui neste lugar. Onde você chega, você é boca para o sopro do Espírito Santo de Deus. Porque você carrega um poder dentro da sua vida chamado Deus. Deus, Ele anda dentro de você. Aonde você chega, você é uma pessoa, né, reverenciado. Você é uma pessoa vista como uma pessoa diferente. Duvido se aonde você chega, alguém não vê logo que você é crente. Duvido. Você é chamado para profetizar sobre nações, sobre vidas. E tem uma coisa que eu não posso deixar de dizer. Aquele seu amigo, aquela pessoa, talvez pode rejeitar a sua oração, pode rejeitar a sua palavra, rejeitar a sua pregação, rejeitar o seu conselho, porque eles rejeitam mesmo. E hoje está uma rejeição, né? Não sei se aqui está. Até parece que não está tão não, porque as igrejas aqui estão cheias, graças a Deus. E o que eu tenho mais admirado, que eu estou vendo aqui, e vou levar isso para Belo Horizonte, eu estou apaixonada em ver que a igreja aqui é uma igreja de família completa. Aqui a gente vê pessoas de todas as idades dentro da igreja. Gente, adolescente dentro da igreja. Aqui tem adolescente dentro da igreja. Isso é raro, pastora. Vocês têm orado com certeza. Vocês são vitoriosos. Eu falei isso ontem na igreja do pastor Jailson. Repito aqui. Vocês são vitoriosos. Porque aqui a gente vê família dentro da igreja. A gente vê homens e mulheres dentro da igreja. A gente vê criança dentro da igreja. Isso é bênção, tá? Então, aquela pessoa pode rejeitar tudo que você oferece a ela. Mas a sua oração jamais vai ser rejeitada. Não vai ser rejeitada. Porque a sua oração, ela vai alcançar aquela vida como um míssil, assim, sabe?
atravessa o oceano, atravessa o mundo, porque você abre caminho por onde você passa, né? Por onde você passa, com a sua intercessão, você abre caminho para que outros enxerguem a realidade. Então, talvez você tenha tentado pregar, tenha até pregado, não tenha surtido efeito. Para de pregar e ore. Interceda. Paga um preço. Jejue por aquela vida. Jejue para que Deus transforme. E você vai ver se a vida não vai transformar. Vai transformar. Então, eu quero deixar um conselho para você nessa noite. Eu senti no meu coração. Comece agora a interceder. Mas com violência, sabe? Violência que eu falo é na intimidade. Para que Deus levante empresários para esta igreja. Levanta patrocinadores para a construção desse templo, pastora. Que eu vou ver em nome de Jesus. Da forma que a senhora desenhou. Deus vai prover. Deus vai prover. Coloca sobre seus pés. Você que tem uma canção, irmão? Você, não sei. Tem uma... Aleluias. Pai, em nome de Jesus. Neste momento, Pai amado, eu quero apresentar o Senhor especificamente, Deus. Pai, esses adoradores. Pai, esses profetas. Pai, essas bocas para o sopro do Teu Espírito Santo. Pai, essas tochas para incendiar o mundo. Ó Deus, esses faróis para iluminar as escuridões, para iluminar caminhos, ó Pai. Eu apresento a Ti, ó Deus, a cada um neste momento. E peço ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, derrama uma nova unção. Pai, a unção de direcionamento. A unção da intercessão, papai. Planta, Pai, no coração de cada um o desejo de ser um intercessor. Pai, gera intercessores aqui nessa noite, para que sejam geradores dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus propósitos. Ó Espírito Santo de Deus, venha manifestar a tua glória aqui neste lugar. Venha manifestar aqui a vontade do Pai, porque o céu já está aberto. Pai, aqui está vidas que te ama, que te adora e que tem dedicado o tempo, Pai, a servir ao Senhor neste lugar. Pai, que por onde eles passarem, Pai, vidas venham a ser transformadas. Pai, que a salvação chegue aonde eles colocarem a planta dos seus pés. Pai, que a salvação alcance aqueles que eles colocaram diante de Ti, através da intercessão. Pai, Tu és o Jeová Jiré dessa igreja. Pai, Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Pai, o Senhor é o Deus que levanta recursos, porque Tu és o Deus, Pai, especialista de pegar aquilo que não é e fazer ser. Pai, o Senhor é o Deus que levanta o improvável e coloca em lugar de honra. Pai, o Senhor é o Deus deste povo. Pai, o Senhor é o Deus dessa igreja, o Senhor é o Deus dessa cidade. Pai, eu declaro em nome de Jesus, que Alfenas, sim, Pai, pertence o Teu reino. Alfenas pertence o Teu reino. Pai, essa redondeza, essa região pertence a Ti, Pai. Toma a chave dessa cidade nas Suas mãos. Pai, toma a chave dessa geração nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. E só você que toma posse, só você que vai posicionar nessa noite como o intercessor que você já é. Aplaude a Ele e glorifica, aleluias. Glorioso, 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 maravilhoso, Deus santo, Deus forte, Deus santo, Deus forte, Deus de amor e justiça, aleluia. A Ti, Pai, nós entregamos ao Senhor, Deus, porque nós confiamos, nós acreditamos, Senhor Pai, e nós estamos aqui para gerar, Pai, em nome de Jesus, aleluias. Pastora, muito obrigada. Se eu passei do tempo. Meu Deus, vocês me perdoem. Glória a Deus. Vamos orar, né? Vamos orar para nós celebrarmos a ceia. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Graça, pelo seu esposo.
por ela trazendo o conselho, né, até Alfenas. Que o Senhor a encha cada dia mais desse espírito de intercessão. Que Deus possa abrir portas para ela por todo o Brasil, para onde Deus tiver um propósito, que possa enviá-la em nome de Jesus. Como ela disse que os pés dela foi entregue para Deus, que o Senhor possa usar os pés dela como asa, levando ela nos ministérios que estão morrendo por falta de oração, de intercessão, de conhecimento de interceder. Pai, o Senhor sabe que eu já estudei o projeto AME, mas, Senhor, não os tirei do papel. Que dessa vez o Senhor venha, Pai, nos abençoe.